Mas antes, quando o cara que era da igreja, ele ouvia um outro tipo de música, ele era muito criticado, assim, pô, você tá ouvindo outro tipo de música. Sim. E eu acho que isso até criava uma barreira nas pessoas, assim. Eu via que eu não cresci num ambiente que era de igreja, assim, Aham. então eu fui entendendo isso no processo, por busca própria, inclusive, fui buscando isso, mas eu percebia que existia um enquadramento, tipo assim, ó, se você escuta isso, não pode escutar mais nada. Sim. Existiu isso? Tinha mesmo ou era Não uma só percepção? existiu, como ainda existe. Né? Ainda existe. Ainda tem uma barreira de um cara que é da igreja ouvir uma música que não é de igreja. Ainda existe essa barreira muito forte. Antigamente era maior, mas hoje ainda existe. Né? E tem alguma música coisa de errado mundana. mesmo? Qual que é o lance disso, de não poder ou de algumas pessoas Então, criticarem? Qual que é o... eu vou explicar, vou dar duas explicações. Uma é a questão, às vezes, da letra. Tá. Então, por exemplo, o cara Que que é faz de uma sentido. igreja, ele não vai ouvir uma música que tá falando um monte de palavrão, tá falando, Tá. entendeu? Isso aí, eu De acho que mesmo o apologia cara a não algumas sendo a coisas. igreja, eu acho que é, Então, exatamente. é uma coisa Então, que... tem essa questão, que pra mim essa é a questão legal. Né? Se eu tenho um princípio de vida, né, eu não vou ficar ouvindo música Alimentar que outras alimentar coisas. outras coisas, Sim. que vai me incentivar a atrair minha esposa, que vai me Sim. incentivar a usar talvez uma droga, alguma coisa. Eu não vou, porque eu tenho um princípio de vida comigo. Então isso é o lance legal. Mas música que fala do amor de homem para uma mulher, na minha opinião, é tranquilo, porque está falando das coisas que Deus criou. Deus criou esse amor. Inclusive, na Bíblia, você tem um livro romântico que é Cantares de Salomão, né? O Cântico dos Cânticos. Então, no próprio livro sagrado, você tem uma parte dedicada só ao amor eros, né? Que é o amor entre um homem e uma mulher. Então, essa para mim é a parte legal. Agora, tem um outro problema, é que a galera, tipo, meio que santificou a música gospel, tipo, essa música gospel, ela é sagrada, ok, eu também acredito que seja, e a outra é profana. Então, se ela não é gospel, ela é profana, ela é do demônio, tipo ela uma é inspirada pelo assim, demônio. Ou é bom, Exato. ou é gospel ou é ruim. Ou é gospel ou é ruim, ou é de Deus ou é do diabo. Tá. E não Entende? precisa ser necessariamente E não assim. precisa ser necessariamente assim, Entendi. até porque a nossa vida é uma vida secular. Né? Eu posso conversar com você sobre política. Por que eu não posso cantar sobre política? Eu posso conversar com você sobre amor, sobre amizade, sobre companheirismo. Por que eu não posso cantar isso? Tá, mas então se existe uma pressão de quem escuta, também deve existir uma pressão de quem faz as músicas. Exato, exatamente. Então tem uma pressão do lado do artista também de produzir nesse viés, assim. Você recebe, não sei se a palavra certa é uma auditoria do que você está escrevendo ou não, das músicas que você está cantando. Sim. Existe isso ou não? Então, existem cantores que são mais abertos. Eu, por exemplo, eu faço uma música pensando no cara que está de fora. Então, às vezes eu faço uma música falando de Deus, mas com uma linguagem bem acessível para o cara que está de fora. Tem cantores não, que eles fazem músicas estritamente evangélicas, com a letra, com a temática bem evangélica para o povo que está na igreja. Entendi. Sim. E parte muito do que, isso que você falou, do que a gente acredita aqui. Porque eu tive uma experiência lá, há muito tempo, um pouco até negativa com a igreja. Com as pessoas ali do ambiente, porque eu acho que a fé, por ela ser algo que é crescente, que você vai aprendendo, vai desenvolvendo ao longo do caminho, eu acho que muitas vezes quando você chega na igreja, talvez você não está preparado para ouvir um monte de coisa. Né? Então, assim, é difícil você ter um primeiro contato com a igreja e você mudar a sua vida, escutar aquilo que as pessoas falam que aos olhos deles é certo, mudar a sua vida da noite pro dia. Sim. Então, no primeiro momento, aquilo me espantou muito. E aí eu pensei assim, cara, eu tenho uma consciência já um pouco mais nítida em relação a isso. Eu sei que não tem nada a ver com a igreja e com Deus, tem a ver com as pessoas, mas eu acho que muita gente não separa essas coisas. Ou seja, muita gente é mais afastado da igreja do que aproximado nesses casos. Sim. Então a gente precisa falar disso de uma maneira onde as pessoas não criem a barreira que ela já tem lá, aquele preconceito formado, mas que ela entenda isso. Quando a gente começou a falar do Forjando aqui, acho que você percebeu que tem várias coisas bíblicas no meio do processo. Sim. E a ideia é justamente isso, é levar essa mensagem com uma linguagem onde a pessoa não tem aquela barreira já de alguma experiência negativa que ela passou. Então vai de acordo, pelo que eu entendi, com aquilo que você faz também através das músicas, né? Exatamente. O próprio Jesus foi assim, né? A religião vigente na época que Jesus chegou ao mundo, ela tinha muito essa barreira, ela tinha muito esse legalismo. Os religiosos eram legalistas, né? Então,
tinha uma divisão, cara. Ou você é daqui ou você é de fora. E aí vem Jesus. Tipo, todo mundo esperando um rei, um grande também e tal. Ele não, ele veio andando no meio de samaritano, entendeu? No meio de prostituta, de mendigo, de um monte de gente que a sociedade religiosa criou um muro. Aí imagina, você criou um muro entre essa galera daqui e essa galera daqui. Aí você vai ver Jesus, ele tá na galera daqui, entendeu? Totalmente contraintuitivo. Exato, ele tá no outro lado do muro, trocando ideia com a galera, sentando, comendo junto. Tanto é que os religiosos chamavam ele de comilão e beberrão. Porque ele andava com essa galera, andava com o pecador. Ah, você é um comilão, é um beberrão. Comilão devia ser tipo um xingamento para um... Vamos pensar no dia de hoje. Pesado. Ou alguma coisa Não, pesada. é que a glutonaria era tido como pecado também, né? Então, comilão e beberrão é tipo um cara que, tipo, mano, você é um cara que vive nas baladas, tipo assim. Tá. Você Entendi. vive nas baladas, vive no entendeu? Na cachaça e nas baladas. É tipo uma parada assim. Então a galera começou a chamar Jesus disso, porque ele andava com essas pessoas, entendeu? Sim. Então ele veio quebrando essa barreira, falando, não, o evangelho também tem que ser estendido para essas pessoas aqui. Então tem que quebrar esse muro. E às vezes as igrejas fazem isso, tipo, o cara acabou de chegar na igreja, ela já quer que ele da noite pro dia, tipo, Se transforme. se transforme. Às vezes isso acontece. Né? Tem gente que acontece, que da noite pro dia o cara... Só que tem gente que é processo, entendeu? Tem gente que é um processo, que vai demorar ainda um tempo, entendeu? Sim. Necessitam de um discipulado, alguma coisa assim.